Começando hoje um Café com Consciência diferente, a primeira vez que eu vou transmitir no Instagram e no YouTube. Então, vocês que estão chegando por aí, por favor, me deem feedback, me conta se estão conseguindo me ouvir. Eu vou só fazer alguns testes rápidos aqui para a gente iniciar o nosso assunto de hoje. O nosso encontro de hoje, reconectou? Nosso encontro de hoje é muito importante, muito poderoso. O tema que nós vamos falar é sobre como sair da relação de casal dos nossos pais. Oba! Deu certo, Bia? Uhul! Coisa boa! Ai, que legal, né, gente? A gente vai evoluindo aqui e vai trazendo essas novidades para a gente poder se conectar cada vez mais e poder deixar as coisas cada vez mais, não só organizadas, né, mas crescer juntos, é muito importante. Então, nosso Café com Consciência de hoje, eu vou escrever aqui no Instagram o tema, no YouTube já está escrito ali qual que é o nome do nosso encontro, tá? Que é como sair do meio da relação de casal dos nossos pais. Opa, pera lá, Paula, o que é isso? Relação de casal dos nossos pais. Paula, você está querendo me dizer que eu estou no meio da relação de casal dos meus pais? Opa, mais do que você imagina. E como nós pagamos um preço muito alto por estar nesse lugar do meio da relação de casal dos nossos pais. Existem questões importantes, existem questões sobre os nossos pais também terem as dores deles. Eu preparei um campo aqui para a gente olhar juntos. Tá? Existe a situação da nossa criança, do fato da gente também desejar ser visto, sentido, da gente se sentir como se os nossos pais não nos amassem, até porque eu sempre trago aqui para vocês e vou falar um pouquinho, fazer uma retrospectiva da importância da gente lembrar que todos nós passamos pelo sentimento de rejeição, de abandono e o sentimento de culpa. Então a nossa criança machucada também fica ali no meio da relação de casal dos pais. Literalmente, eu gosto de mostrar assim, ó, literalmente assim, sabe? Por quê? Justamente porque a gente sente que, como se fosse assim, se eu não estiver ali cuidando da dor do meu pai, cuidando da dor da minha mãe, se eu não estiver ali no meio da relação de casal deles, cuidando da relação de casal deles como mediador, então é como se eu fosse perder o amor, perder o meu pertencimento. Tá? Só que isso precisa ser explicado e é isso que nós vamos fazer nessa live de hoje, porque não é um assunto simples assim, mas é um assunto, na verdade é simples, não é um assunto fácil de receber. Tá? Paula, eu não conheci os meus pais. Paula, eu sou adotada por pais e não, obviamente não fui criada pelos meus pais biológicos. Paula, meu pai morreu, minha mãe morreu quando eu nasci, morreu logo depois, etc. Não importa se os seus pais são vivos, não importa se você conviveu com eles, não importa se você tem um relacionamento com eles atualmente ou não. Todos nós, em algum momento da nossa, principalmente da nossa infância, nós fomos colocados nesse meio e a nossa alma, como diz Bert Hellinger, em sacrifício à dor dos nossos pais, nós pagamos esse preço de estar ali no meio da relação deles e funcionamos literalmente como mediadores. Mediadores é que faz a mediação, tá? Então vamos lá? Eu vou pedir que você que está chegando aqui agora, que você faça o envio dessa live para os seus amigos, para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse tema. É um tema realmente muito profundo, é um tema realmente muito libertador, tá? E nós vamos então, eu também vou encaminhar aqui para algumas pessoas, tá? Lembrando que quando a gente encaminha para os nossos amigos, mesmo que a pessoa não venha assistir imediatamente, ou às vezes não vai nem chegar para esse conteúdo com a Paula necessariamente falando, mas a gente acaba conectando as pessoas com temas de desenvolvimento pessoal, né? Com temas da constelação e coisas afins. Então é super legal que você envie. Eu recebo muitas pessoas que chegam para mim e falam: nossa, Paula, você não sabe, fulano de tal me enviou uma live e aí eu acabei assistindo e no fim era tudo que eu precisava ouvir, agora eu preciso de ajuda. Então muitas pessoas acabam inclusive fazendo movimentos de pedir ajuda, que a pessoa ela não ia te pedir ajuda, entendeu? E ela acaba entrando no movimento de pedir ajuda justamente porque ela recebeu aí um movimento que veio de você. Então não fique com vergonha, pelo contrário, faça os seus envios e pode ter certeza que você vai acabar contribuindo com as pessoas, mesmo que não seja diretamente, tá? Tô mandando aqui para mais algumas pessoas.
mas a gente já começa. Só um pouquinho, porque eu também me empolgo aqui e dá vontade de enviar para todo mundo, né? Ai, que legal, que legal. Aumentou aqui a quantidade de pessoas que aparecem para mim, então eu tô aproveitando aqui o ensejo, tá? Então agora vamos lá. Ok, então bom dia oficialmente para quem está chegando, bom dia oficialmente para quem está no YouTube também, que honra, que alegria a gente está fazendo essa transmissão nos 2 canais e bora começar então. Bom, primeiro ponto que nós temos que lembrar é que antes dos nossos pais serem nossos pais, eles também têm uma estrutura de origem. Nossos pais também têm o pai e a mãe deles, eu até deixo sempre esse flip chart aqui, não sei se dá para vocês verem bem direitinho. Oi, Edilane, bom dia, que bom que você veio, né? Ó, então, aqui é sempre legal a gente observar essa árvore genealógica, porque ali tá você, ali estão seus pais, seus avós, seus bisavós. Se você tiver oportunidade, desejo de pensar algumas coisas a mais aí, eu inclusive sugiro para você que você faça, que você desenhe uma árvore genealógica. É legal quando a gente desenha, eu gosto inclusive de desenhar. É que normalmente quando eu tô fazendo sessão, quando eu tô preparando live, alguma coisa, eu faço menos gerações, tá? Então aqui tem 1, 2, 3, 4 gerações. Mas eu recomendo que você desenhe, só pela sensação de desenhar, 7 gerações, assim de bolinha mesmo, tá? Até eu falei isso para os alunos do Ativação Sistêmica esses dias. Por quê? Porque na verdade, quando você faz essas bolinhas aqui, você vai falar assim, Paula, mas eu não conheço nem meus avós, eu não conheço meus bisavós, eu nem sei das histórias lá de trás, como é que eu vou desenhar? Eu não conheço. Muitas pessoas acabam inclusive falando isso, mas não se trata de você conhecer, de você saber o nome, de você ter alguma informação sobre isso. Trata-se de você entrar em contato. Por quê? Por conta da psicogenealogia, inclusive estou com esse livro maravilhoso aqui da Mônica Justino, está sempre comigo esse livro para ancorar os movimentos que a gente faz aqui nas lives, nas sessões. A psicogenealogia, ela fala que, na verdade, nós temos uma propensão muito grande a repetir datas, eventos, padrões da nossa família. E as teorias dos campos morfogenéticos, na verdade, a teoria dos campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que é um cara maravilhoso, também vivo até hoje, são teorias novas, obviamente, né? O próprio Bert Hellinger mesmo, ele faleceu. O Bert Hellinger, o autor da constelação familiar, como a gente conhece, e essa divulgação toda da constelação familiar. Ele faleceu vai fazer 3 anos em setembro. Então, quer dizer, tudo isso é muito novo, mas tudo isso veio com uma potência muito grande de transformação da nossa psique, da nossa forma de se relacionar com a vida, e principalmente com o desenvolvimento da consciência que libera a gente dos padrões. Quanto mais o Bruce Lipton, que é o autor de um livro chamado A Biologia da Crença, e é um cara que também está vivo, e que ensinou pra gente que nós temos o poder de, quando a gente muda os nossos padrões conscientemente, quando a gente faz esses trabalhos de cura, de liberação de padrões, e a gente entra no nosso lugar, na nossa família de origem, enfim, quando a gente faz essa reconstrução da nossa mentalidade, a gente é capaz de mudar inclusive o nosso DNA. A gente muda células, a gente muda informações fisiológicas, e a gente inclusive transmite isso adiante. Então é muito potente o que a gente está fazendo aqui. O conhecimento gera poder, e poder sobre nós mesmos, é o autoconhecimento, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu falo para fazer um exercício como esse, desenha a tua árvore genealógica, obedece a instrução, sabe? Coloca ali 7 gerações. Quando você coloca 7 gerações, que seja essas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 gerações, como eu estou falando aqui para vocês, que foi o que eu desenhei aqui, tá? Quando eu desenho aqui, eu já começo a entrar em contato com informações que não estão claras para mim, que não estão na minha consciência, né? Porque assim, ó, quando eu penso, ok, meu pai e minha mãe biológicos, tá? Paula, eu sou adotada, igual eu tava falando no começo da live. Eu sou adotivo, meus pais faleceram, não conheço meus pais, etc. Não, mas os seus pais que te deram a vida são seus pais biológicos. Então, você vai desenhar aqui a estrutura da sua família biológica. Se for muito difícil para você, você pode pedir ajuda para um constelador, para mim, né, para alguém que possa te orientar, te instruir. Mas esse exercício, o meu convite é que você simplifique ele, que você simplesmente desenhe as bolinhas, então, para entrar em contato com a sua ancestralidade. Meu pai e minha mãe, meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Você já parou para pensar que seus pais também são filhos? Seus pais também são filhos. Seus avós também são filhos.
Seus tataravós também são filhos. Seus pentavós, ex-avós, etc., também foram filhos. Portanto, eles também foram crianças. Portanto, eles também passaram pela dor da rejeição, do abandono e da culpa. Portanto, eles também passaram por questionamentos de vida. Portanto, eles também passaram por questões, enfim, da vida, da renúncia de sonhos, de sacrifícios. Eles também foram mediadores da relação de casal dos pais deles. Não somos só nós, né? Porque muitas vezes a gente olha para nós e fala assim, meu Deus, que vida sofrida, que não sei o quê, que blá blá blá, a vida é tão difícil para mim e tudo mais. Só que a gente esquece que justamente de quem a gente reclama, a maioria das vezes, de quem a gente tem questionamentos, muitas vezes, até os clientes que eu atendo, tem assim, ontem mesmo atendi uma pessoa que ela tinha um questionamento muito forte com o pai. Então ela tinha um questionamento muito forte com o pai e ela acabou tendenciando a ficar do lado da mãe. Então ela comprou a dor da mãe, percebe? Esses dias fiz uma constelação também, que o cliente, ele pegava a dor da mãe e pegava a dor do pai. Só que a dor do pai, para ele, isso acontece muito facilmente. Os homens tomarem mais a dor do pai, as mulheres tomarem mais a dor da mãe, mas não é uma regra. Até porque muitas vezes a gente vê o contrário acontecer também com bastante frequência. Então até acho que não é boa essa fala de falar a maioria das vezes, que não tem a maioria das vezes, né? Mas assim, é muito fácil os homens inconscientemente tomarem a dor dos pais, mas comportamentalmente se ligarem à dor da mãe, tá? Então, inconscientemente, ele toma a dor dos homens da família através do pai, se relaciona com essa dor de uma forma muito pesada, inconscientemente, mas conscientemente ele toma partido da mãe, porque a mãe parece mais fraca, porque ele entra no lugar de esposo da mãe, ele vai para esse lugar. E as mulheres têm uma tendência, isso a gente observa na clínica, a gente observa muito na prática da constelação familiar, inclusive, que a mulher ela tem uma tendência a tomar inconscientemente a dor das mulheres da família, através da mãe e além da mãe, e desejar a dor do pai, tomar a dor do pai comportamentalmente. A mulher também muito facilmente, a gente vê isso muitas vezes, isso realmente a gente vê com bastante frequência, a mulher entrar no lugar da mãe. Por quê? Porque a mãe ausentou-se de alma da relação de casal, porque a mãe foi cuidar da dor das mulheres da família, né? E aí isso faz com que essa menina, ela vá se colocar a serviço da relação de casal, ficando no lugar da esposa. Paula, você está falando de incesto? Não, não estou falando de incesto, estou falando de um posicionamento. E, segundo o que a gente observa através das leis sistêmicas, as leis da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, que são leis. Essas leis, para quem nunca ouviu falar, tá? Essas leis, elas são leis que Bert Hellinger observou que são leis naturais da existência humana. Elas são leis naturais da existência da natureza, na verdade. Porque se você observar, a natureza toda funciona a partir dessas leis. E são leis muito importantes, poderosas, soberanas, né? Por quê? Até uma referência que Bert Hellinger faz é que essas leis elas são como a lei da gravidade. Então, se por exemplo, a Flavinha acabou de chegar aqui, a Flavinha fala, Paula, não acredito na lei da gravidade. Aí ela pula do 17º andar. O que adianta ela não acreditar na lei da gravidade? Não vai adiantar nada, porque ela vai cair, vai morrer. Entende? E as leis sistêmicas é a mesma coisa. Independente de você conhecer ou não conhecer, de você saber ou não saber, de você concordar com elas ou não concordar, achar que elas são legais ou não são legais, não importa, essas leis estão atuando. Sendo rapidamente aqui para vocês se localizarem, a ordem é a hierarquia das coisas. Então, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho, né? Primeiro namorado, segundo namorado, terceiro namorado, quarto namorado, 20º namorado, 40º namorado, não importa, né? Tudo tem uma ordem. Você acabou de chegar numa empresa para trabalhar, existe o fundador, existe inclusive empresas são 2 tipos de hierarquia, né? Existe a hierarquia por cargos e funções, que daí tem o movimento ali de liderança, quem orienta quem, é um tipo de hierarquia, mas, segundo Bert Hellinger, a hierarquia mais importante é por tempo de pertencimento. Então, por mais que você tenha entrado agora e você entrou para ser o chefe, o diretor de uma empresa, mas você não se posiciona como o último que chegou, você já chega querendo ocupar um lugar como se você já fizesse muito tempo que pertencesse ali, isso gera um desequilíbrio, né? Então depois a gente pode se aprofundar mais numa próxima aula,
a gente falar um pouco mais das leis, mas é importante que você saiba que existe a ordem, e a ordem é esse movimento de qual é o meu lugar. Existe um lugar para cada pessoa dentro de um sistema familiar, de um sistema profissional, de um sistema de amizades, e essa ordem ela precisa ser respeitada. Assim como nós temos o pertencimento. O pertencimento diz que tudo e todos que fazem parte de um sistema têm o direito de pertencer. Você não pode excluir nada nem ninguém. Então, Paula, eu tive um aborto, mas eu nem lembro desse aborto, porque foi tão rápido, foi uma coisa tão, assim, aconteceu e tudo mais. Como é que eu vou contar esse aborto? Muitas mulheres contam, né? Ah, Paula, eu nem tenho certeza se eu tive aborto, eu tive um sangramento ali rápido e tudo mais. Ou, nossa, eu tive um sangramento, saiu ali até um sangue diferente, eu fui olhar, realmente eu tinha abortado, mas como eu não tinha feito o teste de gravidez, eu não tive nenhum relacionamento com essa gestação, então eu não conto. Mas a alma conta. E como que a gente sabe que a alma conta? Pelo tipo de sofrimento que a gente trata depois, nesse adulto, talvez nessa criança, né? É que eu trato mais adultos, mas se for para uma clínica onde trata-se crianças, a gente vai ver muita dor, a gente vai ver questões muito pesadas e muito difíceis, porque crianças não foram contadas, porque gestações não foram contadas, porque aquele tio que se suicidou não foi contado, porque aquela mulher que acabou sendo uma mãe solteira no sistema familiar não foi contada, porque aquela mulher que foi uma prostituta, que foi, né, e que acabou tendo o filho que é teu pai, o filho que é teu avô, alguma coisa, essa mulher ela não foi contada, ela não foi vista, ela não foi sentida. Tudo isso, inclusive, eu estou trazendo para vocês, para a gente embasar esse tema, porque como que a gente vai parar no meio da relação de casal dos nossos pais, a ponto de se tornar mediadores? Justamente porque tem tanta dor que vem lá de trás, que essas dores, elas reverberam em quem nós somos hoje. Essas dores que tem lá do nosso sistema familiar, elas reverberam na forma como a gente se relaciona com o mundo. Até porque, graças inclusive a essas leis que são soberanas e que elas atuam no nível da alma, no nível inconsciente, nós tomamos essas dores como se fossem nossas. E o fato da gente fazer o movimento inconsciente de tomar essas dores como se fossem nossas, faz com que a gente acabe limitando a nossa vida e vivendo uma vida que não é a nossa vida. Porque é como se a gente literalmente fosse lá e comprasse aquela dor. Por exemplo, eu estava tratando uma pessoa que ela, na gestação dela, aconteceu da mãe dela tá ali no processo de bastante dor, porque ela engordou muito, porque ela estava se sentindo feia. Isso são relatos, inclusive, que a mãe dela depois trouxe para ela, que ela se sentia muito mal, e o pai chegou, num certo momento, e falou: estou apaixonado por outra pessoa. Cara, imagina como é que ficou essa mulher que estava grávida. É muito pesado, entende? Ela estava ali, ela já devia ter vários conflitos, ela já devia ter as questões dela, porque todos nós temos já a nossa questão de memória celular. Por que eu fico mostrando a árvore genealógica? Para falar de memória celular. Isso aqui é uma memória, isso aqui está nas nossas células, isso aqui está na nossa estrutura inconsciente de relacionamento com a vida, sabe? E aí o que aconteceu? Essa mulher, então, ela teve toda essa dor para lidar. Com certeza, o útero dela, o ambiente interno da gestação ficou muito pesado, entende? E aí, o que acontece? Quando essa criança nasceu, na verdade, ela já nasceu com uma grande responsabilidade. Por mais que ela não tinha isso consciente, obviamente. Até porque essa gestação, inclusive, foi gemelar e a mãe só descobriu que eram gêmeos no momento em que que foi para o parto, né? Então, imagina só. Na alma, como o movimento é inconsciente, quando o ambiente interno desse útero da mamãe, quando descobriu, né, que o marido estava apaixonado por outra pessoa, e teve toda essa dor dessa revelação, fora as dores, as questões que essa mulher como mulher já tinha, fora as questões que provavelmente ela já cuidava das mulheres da família dela, fora as questões que de alguma forma ela já tomava da dor do pai, porque ela é um ser humano, sua mãe é um ser humano, não sei se você lembra disso, né, teu pai também. Então, com todas essas questões, essa filha que estava ali sendo gestada já começou a cuidar da irmãzinha, desde a barriga da mãe. Ai, desculpa. O tempo tá seco aqui, de vez em quando dá uns espirros alérgicos. Vamos lá. Então, desde criança, isso a gente descobriu na constelação, tá? A gente estava fazendo uma sessão, a gente estava observando no campo e nós observamos ali que
desde a gestação dela, ela já cuidava da irmã. Então, olha só, ela tomou a dor da mãe. Flavinha, saúde, obrigada. Então, olha só, ela tomou a dor da mãe ali na gestação. Paula, como é que toma a dor? Não é cognitivo comportamental, gente. Tá? Inclusive, eu dou exemplos aqui para vocês irem se localizando. Todos nós fizemos em algum momento da nossa vida esse processo, esse movimento de tomar a dor da mãe, tomar a dor do pai, tomar a dor das mulheres ou dos homens da família. Ou tomar a dor de algum ancestral que foi excluído, de pessoas que não foram vistas na nossa família. Todos nós fizemos isso, tá? E conforme você vai refletindo aí, você vai, meu Deus, gente, eu não tinha me dado conta que realmente aquele tio, aquela tia, aquela avó, aquele tataravô, aquela história, blá blá blá, eu tô tão ligada. Você vai perceber que provavelmente você comprou dores. Provavelmente não, com certeza, você tomou dores, mas você vai localizar algumas dores que você comprou, porque não é uma só também, a gente compra várias dores. Eu brinco que a gente vai lá e faz comprinha na árvore genealógica. Que tipo de dores eu vou levar pra minha vida? Deixa eu ver, vou pegar a dor de aborto, vou pegar a dor de traição, vou pegar a dor de, deixa eu ver, de doença, blá blá blá. E aí você vai pra vida com o seu cestinho de dores que você vai repetir, que você vai levar adiante, né? Então, o que aconteceu voltando nesse caso? Essa mãe, então, ficou indisponível, porque foi muita dor. E essa criança que estava sendo gestada, que parecia ser uma, mas depois eram duas, ela foi lá e comprou a dor dessa mãe, como se ela falasse assim, não mãe, fica sussa. Bateu no peito e falou, fica em paz aí mãezinha, que eu vou segurar essa pra você. Deixa que eu cuido da minha irmã, fica em paz. Eu cuido dela aqui pra você, pode ficar tranquila. E aí o que aconteceu com essa menina? Ela nunca foi criança, só de falar isso eu me arrepio inteira. Ela nunca conseguiu ser criança, porque desde que ela foi gestada, ela já tinha a responsabilidade de cuidar da irmã dela. Então, o que nós fomos observar no campo? Por que ela, mesmo tendo uma consciência, mesmo já estando tão conectada com a vida, buscando, trabalhando estratégias na vida dela, mudando muitas coisas, já tendo um grande sucesso, inclusive, na vida, mas por que a vida não era tão prazerosa? Por que a vida era difícil? Por que cuidar do corpo, cuidar dela era tão pesado? Então nós percebemos juntas que, graças a esse processo que aconteceu na gestação dela, ela entrou na mediação da relação de casal do papai e da mamãe, que é o tema da nossa live de hoje. Entende? O que é entrar na mediação, então? Ela comprou a dor da mãe, ela assumiu esse papel de deixa que eu cuido da minha irmã, e, obviamente, o que será que aconteceu com o coraçãozinho dela em relação ao pai? O que vocês acham? O coraçãozinho dela falou, eu não quero esse pai pra mim nem a pau. Tô fora desse pai, não quero esse pai pra mim. Esse pai aí é um traidor, onde já se viu ele falar pra minha mãe que ele tinha a paixão por outra pessoa. E outra, se eu amar esse pai, você tá louca. Se eu demonstrar algum amor por esse pai, eu vou trair a minha mãe. Eu não posso trair minha mãe, coitada, ela já sofreu tanto. Percebe? E aí o que acaba acontecendo sem querer? Ela passa a negar esse pai. Não, isso aqui eu não quero pra mim. Só que, pera lá, vamos fazer conta matemática sistêmica aqui junto comigo. Você não é 50% teu pai e 50% tua mãe? Você não é o fruto de toda essa ancestralidade aqui? Então você tem 50% de pai, 50% de mãe, 25% de avós, cada avô, cada avó, 12,5% cada bisavô, cada bisavó. Quando você nega alguém, você está negando uma parte tua. Não quero esse vô pra mim. Esse vô aqui é uma porcaria. Não quero esse vô, não vou levar esse vô no meu coração. Você está tirando quantos por cento ali? Na verdade, está tirando um monte de porcento, porque você não está tirando só ele. Se você está negando o seu vô, você também está negando o seu pai, que é filho dele, ou sua mãe, que é filha dele. Você também está negando você mesmo. Você também está negando os pais dele, está achando que os pais dele não deram conta. Então você está negando muita coisa. E, gente, nós entramos em muitos sofrimentos na vida. Nós entramos em perdas, em compensações, nós entramos em movimentos de doença, nós entramos em movimento de falência, nós entramos em movimento de abusos pesados, porque a gente está negando partes do nosso ser. Mas, espera lá, mas é muito difícil. Eu não estou aqui para dizer que não é difícil, não, porque eu sei que é difícil, tá? Até porque eu também já tenho as minhas questões. Eu sempre trago exemplos, inclusive meus aqui para vocês, que para mim também, nas minhas descobertas, no meu processo de busca, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tudo mais, eu percebo
Eu sinto, eu curo e vejo o quanto que eu também estava emaranhado, o quanto que eu também medio a relação de casal dos meus pais. Eu vou dar mais exemplos para vocês, mas vocês que estão aqui acompanhando, eu gostaria que vocês trouxessem se está fazendo sentido, se está dando para entender a linha de raciocínio, tá? Eu vou dar um outro exemplo agora, inclusive se você lembrar de algum exemplo, você pode compartilhar também, tá? Como tem um delayzinho aqui, eu vou aguardar um pouquinho vocês falarem. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar esse campo aqui pra vocês, inclusive. Peraí. Vamos lá. Agora temos um desafio de mostrar aqui no YouTube. Dá pra ver aqui? Fala se dá pra enxergar direitinho. Ai, 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 ai. Pronto, agora sim, agora acho que ficou melhor, né? Olha só que importante que é isso aqui. Quando a gente olha para esse campo, a princípio nós vemos um alinhamento, parece bem bonitinho, bem organizado, né? Só que isso aqui é uma ilusão. Quando a gente olha para essa menininha, esse menininho aqui, eu coloquei uma menininha e um menininho no sentido de mostrar que é você, se você é mulher e se você é homem, tá? Mas eu vou trocar aqui, eu vou deixar só esse aqui, ó. Tá? Percebe que esse bonequinho aqui tem olhinhos. Nossa, agora eu vi que a cabecinha tá torta. Vai ficar meio difícil de mostrar aqui. Pronto, esse aqui vai ficar melhor. Ó, dá uma olhadinha. Esse bonequinho então tem olhos, né? Se você está vivendo uma vida livre, se você já entendeu que seu pai e sua mãe, eles são crianças também, que eles têm as questões deles, se você já conseguiu fazer a separação, que eu chamo de separar os pais humanos dos pais sagrados, se você está cuidando da sua vida, então você está olhando para frente e todos os presentes da vida estão chegando para você. Relação de casal, tá chegando para você, dinheiro, tá chegando para você, que mais? Tudo que a vida tem de direito e de maravilhas aí para te dar. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, não vai adiantar, que o YouTube não vai ver, então eu vou deixar mais para cá mesmo, tá? Então, quando você está cuidando da sua vida, você vai ter acesso a tudo aquilo que a sua vida tem de direito. Extraordinário, tudo de melhor que você tem na sua existência disponível para você, você vai pegar. Sim? Só que na prática não é isso que acontece. Na prática, o que acontece então, Paula? Acontece que as mulheres da sua família, independente de você ser homem ou mulher, as mulheres da sua família têm questões difíceis lá no destino delas. Então, quando a gente olha essa linha aqui, vamos imaginar que essa pessoinha aqui é você. Você olha para trás em um certo momento, querendo a atenção da sua mãe, querendo a atenção do seu pai, querendo se sentir amada pela sua mãe, querendo se sentir amada pelo seu pai, querendo se sentir vista, querendo pertencer à sua família, né? Então, existe um momento da nossa vida que a gente, inclusive quando a gente começa a buscar o desenvolvimento pessoal, que nós queremos olhar para trás para poder sentir a força, sentir o amor da nossa família. Só que quando a gente olha para trás para buscar isso, seja se você for criancinha, lá na época que você era um bebezinho, tá? Ou agora adulto, o que você vai ver de verdade? Você não vai ver isso aqui, você vai ver exatamente assim, ó. Vai sentindo esse movimento, tá? Ó. Vai percebendo no seu corpo como é que chega esse movimento. Olha que interessante. Por que isso acontece? Porque a sua mãe, ela também sente saudade da mãe dela. Ela também gostaria de ter o colo da mãe dela. Ela também gostaria de ter recebido N coisas que ela sente que não recebeu. Portanto, ela olha para trás buscando isso. Essa vovó, mesma coisa. Ela também queria o colo da mãe dela. Ela também queria se sentir vista, amada, pertencente. Ela também tem demandas de criança machucada em relação à mãezinha dela. Então, ela vira para buscar isso. Que, por sua vez, a bisavó também queria o colinho e tudo mais da mãe. Percebe? Isso aqui, ó, vira um monte de
Se a gente colocasse mais aqui, estaria todo mundo olhando para trás. E o mesmo aconteceu com o seu pai, independente de você ser homem ou de você ser mulher, tá? Aqui esse bonequinho é azul, mas é você, tá? Não importa a tua sexualidade não importa teu gênero, tá? Então, olha só, esse papai também queria o papai dele. Os homens, eu costumo dizer assim, os homens eles têm uma tendência maior a se conectar com a dor dos homens da família dele. Ele compra comportamentalmente mais facilmente a dor da mãe, mais facilmente, não quer dizer que seja uma regra, tá? Mas o homem normalmente compra mais facilmente a dor da mãe e inconscientemente a dor dos homens da família. Então ele se vira a buscar esse olhar. Eu gostaria de ser visto, eu gostaria de ter um colo, um abraço do meu pai, mas meu pai não estava disponível porque meu pai estava olhando para o pai dele, que por sua vez estava olhando para o pai dele, que por sua vez estava olhando para o pai dele. Vai sentindo isso no seu corpo. Que por sua vez estava olhando para o pai dele. E se a gente fizesse mais bonequinhos aqui, mais gerações, todos estariam olhando para trás. Todos estariam olhando para trás. E aí o que acontece com você? A sua criança machucada, que também tem as sensações de culpa, de abandono, de rejeição, que também tem memória celular, que também tem lealdade, que também tem aprendizados, que quando chegou na vida aqui, já teve esses aprendizados com a cultura, chegou aqui já tinha um monte de coisa pronta, né? Quando a gente chega aqui na vida, já tem uma forma de se relacionar com a vida pronta, que vem da religião que a sua família pertence, que vem da comunidade onde você é criado, que vem do país de onde a gente está. Existe um campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? É um campo inconsciente que traz informações para nós. Esse campo inconsciente, ele tem informações prontas. É como se ele fosse, assim, um conjunto de temas, formas de pensar, formas de se comportar, etc., que já tivesse pronto. Fala assim, ó, tá aqui, ó, você chegou, Leila? Então, pega aqui, ó, já tá prontinho para você. Só você copiar e colar isso aqui que vai dar certo, tá? Então, existe esse campo de informações pronto. E tudo isso, todas essas memórias, todas essas, mesmo as memórias que não são diretas tuas, ou seja, você não passou por essa experiência, mas também as memórias que você passou desde a concepção, até quando você aprendeu a falar, significar as coisas, etc., tudo isso está marcado aí em você. E isso forma um movimento que eu chamo de criança machucada. Por quê? Porque você imagina como é que as nossas crianças sentiam? Eu falei que eu ia dar um outro exemplo para vocês, e eu vou dar esse outro exemplo agora, sobre a questão da dor que a gente, quando criança, toma dos nossos pais, né? Recentemente eu fiz uma sessão, a cliente ela tinha uma questão seguinte, ela nunca teve um aborto, mas ela sentia como se ela tivesse tido um aborto. Ela chegava a falar, Paula, meu Deus do céu, gente, eu acho que eu tive um aborto, não é possível. Eu devo ter tido um aborto, eu não sei, já pesquisei, já fiz constelação, mas assim, nunca aconteceu de eu ter a confirmação de eu ter um aborto. E aí o que aconteceu? Essa cliente então, ela foi direcionada, né? Ela foi feito o movimento de tomada de consciência. E aí o que aconteceu? Ela foi lá para a infância dela. Paula, foi uma regressão? É tipo uma regressão mesmo, porque na verdade a gente está fazendo regressão o tempo todo quando a gente está parando para se perceber, olhar as nossas questões, né? Então, o que aconteceu? Ela foi lá para a infância dela e aí ela se lembrou, Paula, mas a minha mãe teve um aborto com 3 anos quando eu tinha 3 anos de idade. Ah, é? Fale mais sobre isso. O que veio aí para você sobre essa informação? Bom, o que eu sei sobre essa informação é que a minha mãe, na época que ela teve um aborto, ela teve, o pai dela estava adoentado, o pai dela estava num processo aí de despedida mesmo, tanto é que o pai dela morreu pouco tempo depois. Ela teve o aborto, ela teve que fazer uma curetagem e ao mesmo tempo ela estava trabalhando, tinha recém entrado no trabalho, estava ali naquele movimento muito conturbado de transição, ao mesmo tempo cuidando do pai e irmãos, enfim, toda aquela questão do clima familiar. O pai não morava na mesma cidade que ela estava trabalhando numa terceira cidade, então imagina que loucura, né? E aí o que aconteceu? Ela teve esse aborto. E aí ela foi, quando ela chegou para se recuperar, para ter o momento físico, né, depois do aborto, o pai morreu e morreu ainda no dia do aniversário dela. Pensa, o que essa criança de 3 anos fez? Inconscientemente, obviamente, nós estamos aqui falando que todos nós, as nossas crianças, foram mediadores da relação de casal dos nossos pais.
foram mediadores das dores dos nossos pais e seus filhos também. Não pensa que seus filhos não estão sendo também não, tá? Você que tem filho aí, você que tem filha, você também. Seus negócios, eles entram como filhos no seu sistema. Eles também vão mediar suas questões, as tuas questões não resolvidas. Assim como você fez dos seus pais, assim como seus pais fizeram dos seus avós, assim como seus avós fizeram dos seus bisavós. Isso aqui é uma sequência, entendeu? Isso aqui é um padrão, isso aqui é uma pedagogia sistêmica. Então, o que aconteceu com essa criança? Ela falou, mãezinha, fica sussa, fica tranquila. Eu não sei que veio sussa hoje aqui, eu tô convivendo com curitibanos. Fica tranquila, mamãe, que eu vou cuidar do seu aborto para você. Pode ficar em paz que eu vou cuidar dessa dor para você. Aliás, se você quiser, eu dou um jeito aqui, eu seguro a onda, eu seguro a barra para você ficar tranquila em relação à morte do teu pai também. Então essa criança com 3 anos de idade bateu no peito e falou, vem que é minha, Tafarel. Pode deixar que eu vou cuidar dessas questões para você. Aí o que aconteceu com tudo isso? Essa criança ficou adulta muito rápido. Com 3 anos de idade ela tinha uma responsabilidade muito grande. Essa criança não chorou a perda do vovô dela. Essa criança não chorou a perda do irmãozinho dela. Essa criança assumiu como grande, que é o que a gente tem mania de fazer. A gente sai do nosso lugar, a gente acha que a gente é grande, a gente acha que a gente dá conta de um monte de coisa que não nos pertence. A gente, inclusive, acaba questionando. Imagina o posicionamento dessa criança. Ele foi cuidar da dor da mamãezinha dela. É como se ela tivesse falado assim, vovó, você não deu conta da minha mãe, hein? Agora eu que vou ter que cuidar dela, viu? Vou te falar, hein? E aí, se eu tô falando que a minha avó não deu conta, eu tô lá no lugar da minha bisavó. Então, percebe como a gente sai do nosso lugar? Aí, quando eu saio do meu lugar, o que acontece? Você acha que quando eu tô aqui, eu acho que a minha mãe, minha avó não deu conta, eu já tô fora. Ó, até caio aqui, entendeu? Eu já tô fora do meu lugar. Quando eu tô fora do meu lugar, eu tô mediando as dores. Não necessariamente só da relação de casal dos meus pais. Embora, quando eu tô tomando as dores da minha mãe aqui, o que eu tô fazendo de uma certa forma? Eu tô falando, mãe, fique em paz que eu ocupo o seu lugar aqui também na relação. Percebe? Então, a partir do momento que essa criança, essa criança inconscientemente, ela vai assumir uma dor de quem veio antes, dos grandes da família, automaticamente, além de sair do lugar dela, ela assume um outro lugar. Então é como se ela falasse assim, mãezinha, fica tranquila, pode ir lá cuidar da sua dor, pode cuidar lá do seu nenenzinho que você perdeu, sabe? Pode ficar em paz que eu entro aqui no seu lugar, tá? Eu vou ficar aqui, o papai pode ficar aqui comigo, ó. Eu vou cuidar desse lugar aqui pra você. É leve ou é pesado tá aqui? Perceba. Ó, aí eu tô aqui, ó. Aí o papai tá aqui, essa criança falou, não, mãezinha, pode ir lá cuidar da tua dor. E ela entra aqui no lugar da esposa do pai. E mais uma vez, ela está mediando essa relação. Percebe? Então, o que é o verdadeiro mediar? O mediar é tomar conta de uma dor que não lhe pertence e ficar fora do seu lugar, de forma simples e objetiva. Quem nunca? Você acha que você, criança, a sua criança aí nunca entrou no lugar de alguma dor, de alguma questão? Percebe? Constelei há pouco tempo um rapaz que tinha uma questão muito pesada com o avô paterno. Ele dizia, não aceito meu avô paterno é um sacana, meu avô paterno, enfim, várias demandas. São dores, essas dores elas são reais, a gente tem que respeitar essas dores, gente, não é para excluir essa dor, não é para julgar essa dor, não é para falar, esse cara tava maluco, não, nem você tava maluco, você também viveu, eu tenho muitas coisas que eu chamo inclusive de maldade sistêmica, até que eu cortei aqui um pedacinho do papel, maldade sistêmica, os nossos pais, graças às dores deles, às demandas deles, às questões deles, os nossos pais, eles acabaram fazendo maldade com a gente. Os nossos avós fizeram maldade com os nossos pais. Nossos ancestrais fizeram maldade. Maldade sistêmica é uma maldade inconsciente. Quando eles colocam a gente ali no meio da dor deles. Entende? Só que nós também temos uma arrogância. Nós também temos essa arrogância da nossa alma que acha que a gente pode dar conta dessas questões. Imagina essa criança que cuidou da irmãzinha dentro da barriga da mãe e que desde ali ela já cuidou dessa dor da mãe. Entendeu? Essa outra criança que desde pequenininha ela já tomou a dor da mãe dela também, que a mãe, quando ela abortou, a criança tinha 3 anos de idade. Esse rapaz, a mesma coisa. Ele tomou as dores do pai dele, porque ele sentiu muita dor, porque o pai
foi abandonado pelo avô. Então, o que que ele dizia? A verbalização dele é: eu não quero esse avô para mim, esse homem é um absurdo. Então, ele levava a dor do pai dele desde pequenininho. O vovô tinha abandonado, ou abandonado fisicamente falando, porque na alma a gente nunca abandona, não tem nem como, tá? Mas esse vovô, ele tinha ido embora, esse pai sofreu demais, daí esse vô teve outra mulher, e aí ficou essa avó. Então, o que que esse menino acabou fazendo? Ele acabou comprando a dor do pai, se chamando o pai de fraco, porque toda vez que a gente compra a dor de alguém, a gente, na verdade, está falando que essa pessoa é incapaz. Entende? Olha a arrogância da gente achar que alguém não dá conta de alguma coisa. Por isso que eu gosto tanto da palavra destino, por isso que eu trago tanto a palavra destino aqui para vocês. Por quê? Porque a palavra destino ela é muito importante. Somente quando eu respeito o destino daqueles que vieram antes e sem querer mudar nada, entendendo que é só um destino. Entendeu? Tá até aqui escrito, né? Palavra destino. Quando eu honro, eu respeito, eu entendo que é apenas um destino, que não tinha outra forma de ser, eu tenho a chance de ir mais rápido para o meu lugar, sair dessa arrogância e para uma outra postura. Mas obviamente que não era o caso dele até ele constelar, até ele perceber isso, além do aparente. Porque ele não sabia que o vô também também tinha sido abandonado. Ele também não tinha se dado conta de que provavelmente todos os homens da família tinham o mesmo tipo de dor e que essa dor só tinha chegado ali para o pai e depois acabou chegando para ele por uma repetição. Entende? A vida chegou para ele dessa forma, foi da forma que foi possível para ele e aí ele estava ali repetindo um padrão também, né? Mas o que que acabou acontecendo? Ele tomou as dores do pai, ele tomou as dores da relação de casal dos pais, porque daí esse pai não ficava disponível para essa mãe, então ele entrou de casal com a mamãe, ele acabou ficando no lugar do pai em relação à mãe, como se ele dissesse assim: não, pai, fica sussa aí, fica tranquilo, que eu cuido da tua dor para você, pode ir lá cuidar da tua dor. Aí o pai voltou a virar de costas e ele foi lá assumir o lugar do marido da mãe, né? E ao mesmo tempo ele também comprou a dor da avó, ele falou: não, vó, vem aqui que eu também vou cuidar de você, de repente eu até fico aqui, ó. Eu vou por vezes funcionar como teu marido, por vezes funcionar como marido da minha mãe, porque eu entendi que você também ficou sem apoio. Então, olha que pesado que é isso. Como é que uma criatura dessa vai viver a própria vida? Como é que uma criatura dessa vai construir o seu legado, a sua história? Como é que vai entrar numa relação de casal? Inclusive, a queixa desse cliente especificamente era porque ele não conseguia estar numa relação de casal. Na verdade, não conseguia nem criar vínculos de amizade e nem vínculo de casal, mas ele estava muito ocupado. E, gente, sabe o que a moral da história aqui, que eu quero trazer para vocês, nessa reflexão que a gente está fazendo sobre como sair da relação de casal, do meio da relação de casal dos nossos pais? Que, na verdade, inconscientemente, todos nós estamos emaranhados com questões da nossa família de origem. Todos nós temos demandas em relação aos nossos pais, todos nós temos demandas em relação às coisas que a gente acha que deveriam ter sido diferentes da nossa família de origem. E enquanto nós trabalharmos e funcionarmos na vida através do julgamento, enquanto a gente funcionar julgando se um foi forte, se outro foi fraco, enquanto a gente funcionar achando que faltou alguma coisa, não faltou alguma coisa, que o relacionamento de casal do pai e da mãe deveria ter sido diferente, que o pai deveria ter sido diferente nisso, 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 a mãe deveria ter sido diferente nisso, 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 toda vez que a gente julga, a gente sai do nosso lugar. E toda vez que a gente sai do nosso lugar, a gente paga um alto preço. O preço que a gente paga, escreva isso, tá? O preço que a gente paga por sair do nosso lugar é perder a felicidade e o fluir da nossa própria vida. Perder a felicidade e o fluir da nossa própria vida. Paula, mas espera lá, eu não vou fazer uma constelação, por exemplo, e vou parar de julgar os meus pais. Não. Você também é humano. A gente tem que lembrar que nós também somos humanos. E nós vamos nos movimentar na contramão das leis, vez ou outra. Por isso que eu trago ferramentas aqui para vocês, a gente está fazendo Café com Consciência, tem ativação sistêmica, quem ainda não conhece a ativação sistêmica, vale a pena conhecer. Um programa incrível de fenomenologia prática, de formação dessa postura, para você vivenciar essa postura no teu dia a dia, para você exercitar essa postura no teu dia a dia, né? Então, o que que acontece? Esse movimento que a gente faz de julgamento, ele vai se repetir. Mas quanto mais consciente você tá, menos você vai julgar, menos você vai sair do seu lugar, e quando você sair do seu lugar, você vai voltar mais rápido.
Mas não caia na ilusão de que você vai virar um ser perfeito. Você virar um ser perfeito, você ilumina e vai embora, não vai precisar nem ficar aqui mais. Né? Que não deixa de ser bom também, mas é outra coisa que a gente está falando aqui agora. Entende? Até para você não cair na ilusão de que você... tem gente que fala assim, eu fiz uma constelação, pronto, não preciso fazer mais nada. Esses dias entrou em contato comigo uma cliente que ela falou, Paula, já fiz constelação, já tá tudo certo, agora eu queria que meus irmãos fizessem, minha mãe fizesse, não sei quem fizesse. Legal, a gente quer mesmo que as pessoas busquem ajuda, a gente quer mesmo que as pessoas busquem esse conhecimento e tudo mais. A maioria das pessoas não estão disponíveis, tá? Isso é fato, a maioria das pessoas não estão disponíveis, embora você queira, e embora seja um julgamento você achar que a pessoa precisa de ajuda. Paula, mas a pessoa pede ajuda, ela não precisa de ajuda, as pessoas são viciadas em reclamar, tá? E talvez você seja viciada em reclamar. E não quer dizer que você quer a solução, tá? Mas aí essa pessoa falou assim, eu já fiz a constelação, já tô resolvida. Não tá resolvida nada. Você resolveu muita coisa, a constelação ajuda em muita coisa, a gente muda muita coisa depois da constelação, mas se a gente não praticar essa postura, a gente vai se perder. Inclusive a ponto de querer ajudar quem não quer ajuda, quem não pediu ajuda. Essa pessoa estava em uma absoluta desordem, inclusive. Entende? Eu falei pra ela, olha, você está em desordem. De que lugar você está pedindo ajuda para tua mãe? De que lugar você está pedindo ajuda para os seus irmãos? Perceba isso, porque muitas vezes, se não todas as vezes que a gente vai buscar ajuda para alguém, é porque a gente está emaranhado. Percebe? Nós estamos ali, tanto, ora, comprando a dor daqueles que vieram antes, como comprando a dor da própria pessoa, achando que a pessoa não é capaz. Uma das clientes que eu atendi recentemente, ela dizia, Paula, meu pai, ele sofre muito. Meu pai sofre muito, ele não, olha, ele fracassou, sabe, Paula? Ele fracassou financeiramente falando, ele fracassou na profissão, ele fracassou no relacionamento de casal. Aí eu respirei bem fundo com ela e falei, quem é você para falar que teu pai fracassou? Primeiro, o que é fracasso? Baseado em que nós temos essa audácia, essa arrogância de determinar, através de um significado, o que é fracasso e o que é sucesso? Quem sabe o que é fracasso e o que é sucesso? Você tá maluco? Olha só, isso aqui é sucesso. O maior sucesso do seu pai, da tua mãe, da sua ancestralidade é ter dado a vida para você. Qual o preço que eles pagaram para tua vida chegar, cabeção? Entendeu? Tá maluco falar que teu pai fracassou, tua mãe fracassou? Que é isso? E isso valeu até pra mim mesmo, porque quantas vezes a gente cai nessa armadilha de olhar para os nossos pais, por exemplo, ou qualquer pessoa do planeta, mas nossos pais têm um quê aí um pouquinho mais pesado, e falar que fracassou ou não fracassou. Porque a gente acha que deveria fazer do jeito que a gente comprou que sucesso é. Que loucura, percebe? Então, no momento em que você olha para os seus pais e você define, você conclui, você julga o que é sucesso ou o que é fracasso, nesse momento você saiu do lugar de filho. E nesse lugar você dispensou, você afastou, você renunciou, você arrancou, você excluiu o sagrado do teu pai e da tua mãe para você. Porque você só consegue tomar a luz da vida quando você sai do julgamento. Quando você está julgando, você está negando, não tem jeito. Escreve isso, quando você está julgando, você está negando. Minha mãe não deveria ter feito isso, minha mãe não deveria ter feito aquilo. E outra, quando você começa a tentar investigar segredos de família, pior ainda, tá? Então, presta muito atenção nisso, tá? Presta muito atenção nisso. Então, qual que é o novo significado que a gente pode dar? Sucesso possível. O sucesso possível para o seu pai foi... Quem é você, cabeção? Quem é você na fila do pão, cabeça? Né? Mas o sucesso possível para o seu pai e para a sua mãe é diferente do sucesso possível para você. Escreve isso. A palavra diferente, ela tem que andar... Quem está fazendo desenvolvimento sistêmico, gente? A palavra diferente, ela tem que estar grudada em você. Grudada em você. Você tem que pensar nela o tempo todo. Não existe maior sucesso, menor sucesso. Não existe maior... ser maior, não existe. O que existe é o quê? Diferente. Ai, meu Deus, não tá parando aqui. Deixa eu ver se para assim. Peraí. Existe diferente. Por quê? Porque o teu pai e a tua mãe, eles tinham outros recursos. Totalmente diferente dos teus. Quem que tá estudando constelação aqui? Somos nós. Quem tá aqui numa live
de sexta-feira de manhã, quem tá, a Vanessa, por exemplo, tá na ativação sistêmica toda terça-feira à noite, a Vanessa tá lá. Vai fazer um ano que ela e o marido dela, toda terça-feira à noite, tá lá, tá estudando. Nós estamos disponíveis para esse processo de desenvolvimento, nós estamos tomando novos recursos, recursos novos da vida, inclusive, porque se Bert Hellinger vai fazer 3 anos que faleceu, o Rupert Sheldrake tá vivo, Bruce Lipton tá vivo, Mônica Justino, as pessoas que criaram a psicogenealogia, que observaram a psicogenealogia, essas pessoas todas, gente, elas estão trazendo um conhecimento muito novo pra gente. Nossos pais nem pegaram isso. Ai, Paula, mas meu pai e minha mãe estão vivos ainda, por que eles não vão estudar? Porque eles estão em outra, eles estão cagando, perdão da expressão. Eles estão bem. Eu sempre conto lá do meu pai e da minha mãe, vamos separar, vamos separar. Meu pai falava a vida inteira, quando você fizer 18, vou separar. Quando você se sustentar, vou separar. Quando você não sei o que, vou separar. Aí tava a Paula lá no meio da relação de casal dos pais, porque daí a Paula tinha um trauma, porque a mãe da Paula um dia falou pra ela que não tinha ido fazer mestrado na Itália porque tinha engravidado. É óbvio que ela não foi só por causa disso. Isso ela falou um dia e a minha criança machucada pegou isso como uma verdade, pegou isso como culpa e falou, meu Deus, eu acabei com a vida da minha mãe. Aí o pai falava, quando você fizer 18 eu vou separar. Aí o que a minha criança falou? Pera lá, quando eu ficar maior de idade, meu pai vai ter que separar, então eu não vou ficar maior de idade. Aí, sabe com que idade que eu comecei a me sustentar financeiramente falando, integralmente, sem precisar da ajuda dos meus pais? Vocês não vão acreditar. Eu vou fazer 42 em setembro agora. Daqui quase um mês. Eu vou fazer 42 anos de idade. Eu comecei a me sustentar com 38 anos de idade. Por quê? Porque a minha criança mediava a relação de casal dos meus pais, achando que os meus pais tinham uma dor que eles nem têm. Paula, mas seu pai verbalizava, sua mãe verbalizava, teu pai brigava com a tua mãe na tua frente, tua mãe brigava com teu pai na tua frente. Cara, é só uma forma de funcionar. Quando eu entendi que era só uma forma de funcionar, que não era boa nem ruim, que não era certa nem errada, eu saí do meio da relação de casal deles. Comecei a cuidar da minha vida, eu comecei a criar o dinheiro do meu sustento, eu comecei meu processo de enriquecimento. Não é fácil, mas é simples. Mas eu precisei entender profundamente que não existia errado na relação de casal dos meus pais. Tanto é que quando eu entendi isso, eu comecei a ver os meus pais se divertindo quando eles brigam. Meus pais se divertem, eles morrem de rir. Quando um reclama do outro, o outro reclama do um, eles morrem de rir, eles realmente se divertem. É uma forma de funcionar, gente. Então, quando a gente olha para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos ancestrais, para os nossos irmãos, para o nosso marido, isso vale para tudo. É que hoje a gente está falando mais especificamente aí de como sair do meio da relação de casal dos nossos pais, mas vale para todas as relações, vale para todas as pessoas que de alguma forma a gente quer levar a dor para nós, como se aquela pessoa não te desse conta, como se existisse errado naquilo. E lembre-se mais uma vez, gente, as pessoas são viciadas em reclamar, elas não estão pedindo a tua ajuda. Você acha que elas estão pedindo a tua ajuda, mas elas não estão. Mais de 90% da população do planeta não vai pagar o preço de sair do inconsciente coletivo, de funcionar. Não vai. E isso está errado? Não, é só mais uma forma de funcionar. Cuidado com os termos. Cuidado com você assistir coaches e profissionais e desenvolvedores. Eu já falei muito isso, sair da manada. Tudo bem, existe um inconsciente coletivo. Mas a gente tem que tomar cuidado que quando a gente acha que porque a gente está estudando a gente é melhor que os outros, a gente está fazendo um julgamento pejorativo. A gente está entrando numa exclusão. E essa exclusão gera compensação. Compensação é perda, compensação é doença, compensação é perda de dinheiro, compensação é perda de negócios, compensação é desgaste, dificuldade nos relacionamentos. Entende? Então, qual é a solução, Paula? Ou Dori? Continue a nadar, continue a nadar. Não, mentira. Mas também, né? A verdadeira solução para a gente sair do meio da relação de casal dos nossos pais, para a gente parar de mediadores das pessoas que a gente convive, para a gente sair da mediação da dor do nosso marido, do nosso namorado, da nossa esposa, das pessoas que a gente acha que estão precisando da nossa ajuda, dos nossos irmãos e o que mais é possível, não existe outra maneira senão 1. Respeitar o destino. Estamos caminhando para o final do nosso encontro, tá? Então já toma nota aí que já é um resumo. 1.
Respeitar o destino, compreendendo que o destino é muito maior do que o que a tua cognição, as coisas que você aprendeu a significar certo e errado, é capaz de compreender. O destino dessa mãe que atraiu um marido que disse para ela no meio da gestação que ele não amava mais ela, que ele amava uma outra mulher, isso é um destino. É muito maior do que a parte comportamental. E a gente não sabe o que está por trás dessa relação de casal. Cuidado, porque você julga que esse homem foi um cafajeste, que esse homem nananã. Você não sabe, essa mulher não estava nem disponível. Ele estava querendo chamar atenção. A maioria das traições a gente vê no campo, quando a gente constela, que a maioria das traições elas têm a ver com esse homem ou essa mulher que traiu, desejar ser visto. É uma dor tão grande que essa pessoa ela consegue ir para uma outra relação, porque a única forma dela conseguir ser vista é através da traição. Não é uma regra, mas muitas vezes isso acontece. Muitas vezes acontece a traição porque um deu demais, não deu espaço. A ingratidão e a traição, mas isso vale outra live, obviamente, tá? Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque isso faz parte de um destino. Essa mulher que trai, ou esse homem que trai, que atraiu o seu companheiro, atraiu porque existem várias questões que vieram lá, inclusive da memória celular, das histórias de origem, que fizeram essa programação ser repetida. A gente vai repetindo a programação mais conhecida do nosso sistema familiar. A gente faz isso não só com o relacionamento de casal, a gente faz isso de várias formas. Mas o que é importante da gente saber disso? Que essa mamãe e esse papai tinham destino. A mamãe e o papai daquela criança de 3 anos de idade, que começou a cuidar do aborto da mamãe, da dor da mamãe, do luto do papai e da mamãe, e ela tomou essa dor para ela como se ela fosse grande, e ela viveu dos 3 anos de idade até ela começar a constelar, como se aquela dor fosse dela, também é o destino dessa criança, é o destino desse pai, dessa mãe que perderam esse filho, entende? É o seu destino como criança ter passado pelas coisas que você passou, talvez abuso sexual, talvez você tenha passado por questões difíceis ali, talvez você tenha sido rejeitado, talvez você tenha sido dado em adoção. Esse é o teu destino. E o destino do teu pai e da tua mãe de ter atraído um para a vida do outro. E o destino dos teus avós de terem... Mas, para fechar com chave de ouro, então, só existe uma forma de sair da relação de casal dos pais. Na verdade, 2 formas, né? 2 segredinhos aqui que você precisa levar. Um deles é respeitar o destino. Respeitar o destino do seu pai e da sua mãe, do seu próprio destino, o destino da sua origem, tá? E a outra coisa é sair do julgamento. Porque quando você está no julgamento, automaticamente você volta para o lugar que não é teu. Você volta a estar fora do seu lugar. E quando você está fora do seu lugar, como a gente olhou aqui no campo, quando você está fora do seu lugar, automaticamente você para de olhar para a sua vida. Vou até virar aqui os bonequinhos, ó. Quando você está fora do seu lugar, necessariamente você vira de costas para a sua vida. Aqui, ó, tá a vida linda, maravilhosa, próspera, abundante. Mas quando você está julgando que alguém não dá conta, você vira para cuidar, você vira para olhar. E você deixa de cuidar da tua vida. Sim? Está claro isso? Aí o que você pode ficar então? Opa, lá, mas pera lá. Essa galera aqui, ó, essa galera toda aqui, o que eles fizeram de melhor para mim? E se um fulaninho não tivesse cometido um abuso com uma fulaninha? E se um cara não tivesse matado outro cara, que daí o que ficou vivo foi lá e fez um vovô, uma bisavó tua? Cara, tudo que aconteceu aqui, repete isso comigo, tudo que aconteceu aqui foi o certo. Se alguma coisa tivesse acontecido diferente, eu não estava aqui hoje. Você tem mais do que o direito, você tem o dever. Pega essa, você tem mais do que o direito, você tem o dever de mudar o padrão. Você tem o dever de parar esse destino, de parar essa repetição. Você tem o dever. Escreve isso. Você está aqui para fazer diferente, sim. Só que você nunca vai conseguir fazer diferente quando você julgar que o que você está fazendo diferente é porque você está melhor, você é maior do que os que vieram antes, do que os que vieram antes.
Se o seu motivo, se a sua intenção for fazer diferente, porque você não concorda com os que vieram antes, necessariamente você vai ficar emaranhado com esse destino e você vai continuar repetindo esse padrão. De uma forma ou de outra, mesmo que não pareça que você está repetindo. Sim. Se você tem alguma dúvida, se você deseja, enfim, que a gente possa caminhar mais nesse tema, me avisa, me deixa saber, manda direct, compartilha essa live. Essa live foi diferente hoje, foi uma live mais, um pouquinho mais consistente, porque a gente precisou falar de um assunto que inclusive tem a ver com o que a gente estava falando, porque quando nós estávamos falando a semana passada sobre os relacionamentos, sobre as projeções, expectativas, neurônio espelho que a gente faz, por que a gente acaba tendo problemas de relacionamento de casal e relacionamentos como um todo e tudo mais, justamente nós evoluímos hoje com esse tema, como sair do meio da relação de casal dos nossos pais. Por quê? Porque se você está no meio da relação de casal dos seus pais, você não está disponível para ter bons relacionamentos, você não está disponível nem para ter relacionamento. Entendeu? Você está ali cuidando de alguma coisa, você está ocupado, então não tem espaço para chegar o relacionamento de casal aqui para você. Pode até estar te olhando, mas você não vai assumir isso aqui. Entende? Fora que você vai para a vida como criança, você vai para a vida cheio de demandas. Você vai para a vida sem pai e sem mãe. Quando você vai para a vida sem pai e sem mãe, você está achando que as pessoas vão dar pai e mãe para você. Aí você vai para o seu trabalho, você busca reconhecimento, você não quer dinheiro, você quer tapinha nas costas, você quer que fale para você que você é o máximo. Você vai para a relação de casal esperando que a pessoa te dê o que tua mãe não te deu, que teu pai não te deu. Entende como que é importante esse tema que a gente está falando aqui? E nós vamos falar mais sobre isso, tá bom? Então, você que esteve comigo até aqui, compartilha aqui, me conta por que valeu a pena a gente ter estado juntos nessa manhã de sexta-feira. Lembra de entrar na live, a live vai ficar salva ali no Instagram e agora salva no YouTube também. Não sei se vai ficar mesmo, se a gente vai subir depois dessa aqui, mas enfim, tá lá no YouTube também está. Se você ainda não segue meu canal do YouTube, siga lá, a gente coloca 3, 4 vídeos por semana no canal do YouTube. Vídeos muito incríveis, com orientações sistêmicas extraordinárias. Então, se você ainda não está inscrito lá no canal, se inscreve. Você também auxilia esse trabalho a ser multiplicado quando você se inscreve, quando você curte, quando você comenta. Então, comenta na live. Assim que a gente terminar, tá? Já entra ali na live e fala, nossa, gostei muito. Lu, pouquinho que você ouviu, você já amou? Então, escreve depois, a hora que eu terminar aqui. Entra ali no feed e fala, vou assistir depois. E um pouquinho que eu ouvi, eu já amei. Que delícia, tá? Sejam sempre todos bem-vindos. Saibam que eu gosto muito quando vocês compartilham, quando vocês trazem as dúvidas de vocês. Isso enriquece muito o meu trabalho, o meu desenvolvimento. E se você sente de estar mais perto, né, fica atento. A gente vai fazer um lançamento do Ativação Sistêmica aberto ao público logo em breve. E nós temos várias novidades chegando aí para que a gente possa continuar se desenvolvendo e crescendo juntos. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Feliz final de semana e até sexta que vem. Tchau, tchau. Deixa eu tirar uma foto. 1, 2, 3 e... Ai, Mabel, que lindo. É como ler um livro. Adoro te ouvir. Tô sentindo saudade de você. Que delícia. Obrigada, queridos. Tchau.